Eu não sei se você se deu conta, mas você poderia estar assistindo esse vídeo com o mesmo moletom que eu estou utilizando agora. Já pensou que legal? Eu vestindo isso aqui, você vestindo isso aí. Esse aqui é um dos moletons da Jill Store em parceria com a loja. Tem os links aqui na descrição para você ver. Além de ficar quentinho aí no inverno com um moletom bacana, você ajuda o nosso projeto também. E falando em projetos, existem projetos que só de bater o olho, né, você consegue perceber que tem muito carinho e muito cuidado envolvido. E o Ubuntu Mate é um desses projetos, é um daqueles projetos que com um pouco mais de marketing talvez poderia alcançar voos ainda maiores. Vai ver, eles ainda não usam a SEMrush, nosso patrocinador de hoje. A SEMrush é uma plataforma de marketing digital que vai te ajudar a entender diversos problemas que o seu site ou projeto possam ter. É uma ferramenta bem legal que consegue fazer auditoria completa de domínios, ele mapeia erros, ele te indica soluções. A SEMrush tem mais de 50 ferramentas para te ajudar a criar estratégias de marketing de conteúdo, de SEO, publicidade e muito mais. E você pode saber mais acessando o link que eu vou deixar na descrição aqui do vídeo e dar um boost aí na sua presença online. A gente usa muito a SEMrush no Dio Linux e eu fico muito feliz de poder recomendá-la para vocês. Bom, uma das coisas relacionadas ao marketing muito bem feita com o Ubuntu Mate é a proposta destacada no site oficial. E eu me refiro a esse Ubuntu Mate por um futuro retrospectivo. O que nem sempre faz muito sentido lógico, né? Mas é quase poético. Só de dar boot do Ubuntu Mate 22.04 LTS, você realmente tem essa sensação de estar vendo um ambiente gráfico do passado do mundo Linux. Só que no futuro, se ele tivesse simplesmente evoluído. Acho que essa é a ideia do tal futuro retrospectivo, né? Começa a fazer um pouco mais de sentido no fim das contas. Para você que não conhece ainda, o Mate é um fork do GNOME 2, o ambiente que era o GNOME antes do GNOME 3 chegar ou do GNOME Shell aparecer, que é esse GNOME que talvez você conheça de hoje em dia. Sem dúvida, o elemento mais característico desse desktop GNOME 2 ou do Mate é a presença de duas barras, uma na parte superior e uma na parte inferior. A minha primeira impressão ao observar o Ubuntu Mate é bem positiva, cara. Eu realmente não gosto desse verde aí na interface, mas é possível ver muito além disso se você prestar atenção. Apesar desse jeitão clássico estar aí presente, o design do sistema está atrelado a conceitos atuais. Repara, temos uma tela de boas-vindas com algumas coisas bem bacanas que nós vamos explorar mais tarde ali, bons contrastes, ícones modernos, aliás. O Ubuntu Mate usa uma variação esverdeada dos ícones e aro do Ubuntu principal, que confere a ele um visual mais moderno, como a gente pode ver aqui no Caja, que é o gestor de arquivos forte do antigo Nautilus. E por utilizar a mesma iconografia do Ubuntu principal, também fica uma associação mais direta com o próprio Ubuntu, né? Parecendo mais uma flavor. Eu me pergunto por que as outras flavors não utilizam o mesmo esquema de ícones. Acho que faria bastante sentido. A gente pode observar os ícones também ali no menu, que ao contrário do menu que o GNOME 2 costumava utilizar, é atualizado aí com um campo de buscas e recursos que se encaixam melhor nas propostas de utilização de computador dos dias atuais, né? O Ubuntu Mate é mantido principalmente pelo Martin Wimpress e pelo Alan Pope. O Martin Wimpress até pouco tempo era líder do time de desktop do Ubuntu na Canonical, que saiu da empresa, né, junto com vários outros medalhões, o Alan Pope inclusive, que estavam lá acho que há mais de uma década. E com a saída dele, eu confesso que eu fiquei curioso para saber como que isso ia afetar o Ubuntu Mate, né? Porque antes ele cuidava dos dois sistemas e, ao que parece, talvez com mais tempo livre, ele e o time de colaboradores conseguiram entregar um Ubuntu Mate ainda mais redondinho. Eu tinha ficado pensando se o Ubuntu Mate ia melhorar ainda mais ou se ele ia abandonar o Ubuntu Mate depois de ter saído da Canonical. Felizmente ele continuou. O Ubuntu Mate 22.04 LTS é uma flavor oficial do Ubuntu e tem por baixo do capô os mesmos componentes do sistema principal. Kernel 5.15 LTS, mesa 22, NVIDIA 510, Xorg, suporte a snaps por padrão, inclusive trazendo o Firefox, o Software Boutique e essa tela de boas-vindas que você viu aí em formato snap, parecido até com o que o Ubuntu Bud faz, distro que você já pode ver review aqui no canal. Mas diferentemente do Ubuntu principal, o Ubuntu Mate já vem com suporte a Flatpak pré-instalado também, apesar de não ter nenhuma aplicação ou runtime pré-instaladas, e nem mesmo o acesso ao FlatHub. Podemos ver que a tendência de cantos arredondados veio forte nessa edição do Ubuntu Mate. Eles estão em quase todos os lugares, incluindo aí os menus e nos indicadores do sistema, mas curiosamente eles não estão na parte inferior das janelas, onde a gente tem ali um ângulo reto,
Curioso, né? Olhando para o desktop, por padrão você tem duas barras na interface. Na parte superior temos um menu com um campo de busca que exibe os aplicativos em categorias ao passar o mouse sobre elas. O Ubuntu Mate vem com softwares e utilitários de todos os tipos, muitos pertencentes ao próprio Mate Desktop Environment, alguns apps diferentes já presentes no sistema que são incomuns e merecem até algum destaque, são o Planck, que é um aplicativo de dock, alguns apps GNOME como mapas, meteorologia, o Redshift, aquele app para mudar a cor do monitor para o conforto dos seus olhos, o Software Boutique, que é uma lojinha de apps do Ubuntu Mate, a qual a gente vai dar uma olhada depois. O LibreOffice e o Evolution fazem parte da suite Office, um aplicativo de seleção de cores do Mate também está presente, o Firefox, além do Webcamoid, que é um app de webcam, um dos mais interessantes, eu diria, cheios de firula que existem para Linux, está ali presente. Além disso, pelo menu nós também temos acesso ao painel de controle que revive os bons tempos lá do GNOME 2, com o visual aí modernizado. Lembra também o painel de configurações do Comps, né, para quem é dessa época. A gente deu essa mergulhadinha aqui no menu, mas eu estava falando sobre elementos da interface nessa barra superior. Apesar do menu ser um desses elementos importantes, ele não é o único, porque do lado dele nós temos um atalho para o Firefox. É possível adicionar vários outros apps ali através do próprio menu, simples como arrastar e soltar, você coloca qualquer um que você queira ali. Mais ao lado direito nós temos alguns indicadores baseados no projeto Ayatana, com um ícone de conexão com a internet, notificações, controle de áudio, calendário e um menu relacionado à energia, mas que lembra o menu que o Unity tinha e que o macOS tem hoje em dia, ainda que, sei lá, do lado contrário, né? Enfim. Por ali podemos acessar a opção sobre este computador, que nos dá acesso à aba do monitor do sistema com o resumo dessas coisas todas, aliado aí às outras abas que tem os processos, recursos e o sistema de arquivos. O Ubuntu Mate consome mais ou menos a mesma coisa que o Xubuntu consome em relação à RAM. Na barra inferior, nós temos um ícone para exibir a área de trabalho, aquele que oculta todas as janelas abertas quando você clica, uma lista de janelas abertas, juntamente com os aplicativos que você tiver aí, com a propriedade de exibir as miniaturas quando você deixa o mouse em cima, e depois nós temos o paginador com múltiplas áreas de trabalho e no finalzinho a lixeira. O desktop é ativo e já fica por padrão com a pasta do usuário. Existem vários wallpapers por padrão também, a maioria nessa temática mais esverdeada, mas essa seção também abre a possibilidade para customização do sistema. Na aba de temas, por exemplo, nós temos a opção de customizar o visual do Ubuntu Mate, mudando as cores e vários detalhes. O sistema mesmo já vem com várias opções diferentes, tanto escuras quanto claras, para você deixar ele muito próximo do que você quiser sem precisar instalar nada. Eu gosto muito do Yaru Blue Dark e do Purple Dark também, acho que eu usaria um desses dois se eu fosse usar o Ubuntu Mate. Ainda nesse painel nós podemos customizar fontes e alguns outros elementos da interface. Infelizmente aí nem tudo está traduzido para o português ainda, mas não deve ser muito problema também, ainda que essa falta de tradução também apareça em alguns outros locais ali do sistema, especialmente em configurações mais avançadas, como as configurações dos indicadores e coisas assim. Agora que você já tem uma ideia de como funciona o Ubuntu Mate em geral, vamos falar de alguns diferenciais que ele tem, que eu acho que alguns deles vão agradar muita gente, sinceramente falando. A gente pode começar essa viagem pelos diferenciais da distro, pela própria tela de boas-vindas. Num conceito semelhante ao Ubuntu Bud, nós temos textos explicando as funcionalidades do sistema, a história dos projetos que compõem a distro, uma boa leitura para se fazer pelo menos uma vez. Apesar de que, como eu falei lá no vídeo do Ubuntu Bud mesmo, eu não acho que é a melhor forma possível de se apresentar o sistema. Mas de toda forma, na seção começando, temos alguns elementos particulares do Ubuntu Mate aparecendo, permitindo que você atualize o sistema, instale codecs e mais algumas coisas. Na seção de drivers, o Ubuntu Mate pode te ajudar a lidar com drivers da NVIDIA, firmwares, drivers wireless, drivers de impressora, e pode te ajudar até a instalar alguns utilitários para periféricos Razer e Logitech. Bem legal. Nenhum desses softwares é exclusividade do Ubuntu Mate, na realidade eles estão ali por conveniência, você pode buscar pelo mesmo nome para qualquer distro que você utilize. E falando em conveniência, convenientemente os reais destaques dessa tela de boas-vindas do Ubuntu Mate estão em destaque, estão em verde. E um dos mais importantes é o Software Boutique, uma loja de apps com alguns apps curados pela própria equipe aí do Ubuntu Mate. Ele não te dá acesso a todo o repositório do Ubuntu, infelizmente, nem a Snap Store ou o FlatHub ou qualquer coisa assim.
Porém, para um usuário comum, pode até ser mais do que o necessário. Se você explorar ali as categorias, já vai dar para saber quais são os softwares que estão disponíveis. Talvez você até encontre alguns novos que você não conhecia que podem ser interessantes. Em 2016, eu ainda cheguei a fazer um vídeo sobre esse software em particular, o Software Boutique, e apesar de alguns detalhes hoje em dia estarem diferentes, conceitualmente ainda é a mesma coisa. O Software Boutique também te ajuda a instalar outros gerenciadores de pacotes e lojas, como a Gnome Software, o Synaptic, entre outros. Voltando à tela principal, nós temos um botão de seleção de boutique que está ali só para ocupar espaço mesmo, porque ele te dá acesso à possibilidade de instalar outros navegadores. O mesmo pode ser feito diretamente lá pela Software Boutique. O Change Theme leva a gente para aquela seção de customização que eu já mostrei para vocês, mas o layout desktop é particularmente interessante, então a gente vai gastar um tempinho aqui. O visual clássico do Ubuntu Mate remonta aos tempos do Gnome 2, porém, se você quiser, existem algumas variações para se utilizar. O Unity, que seria o Mate com o Unity, com uma barra lateral vertical e uma barra na parte superior, imitando o funcionamento do Unity da Canonical, com direito a menu em tela cheia e tudo mais. Redmond, que seria o visual inspirado no Windows de alguma forma, com uma barra na parte inferior e um menu iniciar, digamos assim, que fica ali no cantinho esquerdo. Cupertino seria o visual inspirado no macOS, com direito a dock. Eis aí o uso do Plank, né, do porquê ele já vem pré-instalado, como a gente viu antes. Esse layout aí altera algumas outras características do sistema também. Os botões de controle das janelas ficam do lado esquerdo e nós temos um menu global, além de um menu de tela cheia para fazer aquela imitação do Launchpad. Seguindo aqui com os layouts, nós temos o tradicional, esse sim imitando exatamente o funcionamento do antigo Gnome 2, com os clássicos 3 menus de aplicativos, locais e sistema na barra superior, o que é basicamente igual ao Ubuntu Mate, o que o Ubuntu Mate traz por padrão, exceto esses menus realmente. Ainda nós temos um chamado Contemporary, que muda o visual para uma mescla entre o padrão do Ubuntu Mate e o visual do macOS, com direito a menu global e controles de janelas na esquerda, mas sem a dock e com as barras superior e inferior presentes, além do menu do Ubuntu Mate com o campo de busca. Por fim, o visual Pentium, imitando o Elementary OS, o que na prática basicamente significa pegar o layout padrão do Ubuntu Mate, remover a barra inferior e usar uma dock no lugar, já que o restante dos elementos permanecem da mesma forma. Essas configurações todas podem ser acessadas de uma forma mais simples através do app Mate Tweak, que pode ser encontrado no menu e no painel de controle. A diferença é o visual da aplicação mesmo. No Mate Tweak você só tem ali uma listinha com os layouts, sem as imagens e você troca de um para o outro. Porém, nessa aplicação, podemos habilitar outras coisas interessantíssimas, como o HUD, aquele elemento do Unity que eu gostava tanto, ainda vive no Ubuntu Mate. Isso é muito legal. Open source, eu te amo. Se você não sabe o que ele faz, eu te explico. Primeiro, nós habilitamos ele aqui. Depois a gente precisa de algum programa que tenha muitos menus aí para fazer um pouco mais de sentido, tipo um GIMP ou um LibreOffice. Vou utilizar o LibreOffice Writer aqui como exemplo. Eu vou escrever geostore.com.br. Inclusive, eu já fiz o convite, né? Mas o frio chegou, o frio tá chegando, ele vai chegar. Saiba que chegaram também os moletons lá na Geostore. Compre aí para você ficar aquecido no inverno e se vista como um verdadeiro pinguim, além de ajudar o nosso projeto. Mas voltando aqui, digamos que eu queira colocar esse texto aí em negrito. Claro, você pode clicar no N ali em cima, mas esse é só um exemplo, então relaxe um pouco. Digamos que eu não saiba onde se coloca em negrito o texto. Com o HUD ativado, eu posso pressionar a tecla Alt e digitar o que eu quero, e o HUD vai pesquisar pelo termo em todos os menus do programa e me entregar a resposta. Legal que ele me mostra também a sequência ali dos menus, então se eu quisesse encontrar essa mesma opção nos menus, basta seguir essa ordem. No caso seria o menu formatar, depois texto, depois negrito. Digamos que eu queira inserir uma tabela no meu documento aqui. Eu posso abrir o HUD, digitar inserir tabela e voilá, tabela inserida. Ele funciona de certa forma como um assistente também. É realmente uma ferramenta muito legal que eu gostaria que mais ambientes gráficos incorporassem. É até perigoso gostar disso demais e não conseguir mais viver sem em outro ambiente. O Mate Tweaks ainda permite que você ative e desative diversos recursos interessantes. E o próprio painel de controle tem muitas coisas que você pode explorar
que são diretamente relacionadas ao Ubuntu Mate ou à interface mesmo Mate, como os indicadores, entre outras coisas. Eu não vou mencionar tudo isso aqui no vídeo porque o vídeo já está ficando grande demais e eu ainda quero te mostrar os contras dessa distro, mas não antes de te mostrar os benchmarks que a gente fez nesse hardware aqui na tela, para a gente entender se o Ubuntu Mate consegue performar melhor ou pior do que as outras flavors do Ubuntu, ou se é tudo a mesma coisa. Em termos de renderização com Blender, ele na verdade não chegou a se destacar nenhuma vez, flertando mais com a parte de baixo da tabela do que com a parte superior, infelizmente. Outra performance ruim vem no teste com a Unengine Superposition, o que parece indicar que o Ubuntu Mate não é a melhor das ideias para quem quer trabalhar com gráficos ou essa coisa assim mais 3D. Avançando para os testes de CPU, a distro se redimiu, chegando em segundo lugar, perto aí dos seus outros irmãos baseados nessa LTS do Ubuntu em single core, relativamente perto do topo aí em multicore, mas com mais de 300 pontos de diferença para o Peppermint OS. No teste com o Firefox eu tive uma ótima surpresa, fazia muito tempo que uma distro não chegava perto dos 900 pontos aqui. O Arch Linux GUI lidera esse teste aí há meio ano praticamente. Excelente pontuação do Ubuntu Mate, ficando aí em segundo lugar. E em se tratando de games, o Ubuntu Mate possui vários títulos na boutique que são de código aberto, ao mesmo tempo que facilita a instalação do Lutris e da Steam por ali. Mas isso não quer dizer que ele seja excelente para games necessariamente. Felizmente, isso não quer dizer que ele seja horrível também. No CS ele conseguiu tirar mais de 140 FPS de média nesse hardware, o que não chega no topo, mas deixa ele bem longe da parte de baixo, e mesmo a parte de baixo está performando bem, né? Em Shadow of Tomb Raider em 1080p, ele realmente fica ali no pelotão dos 19, sendo a terceira pior pontuação nesse teste. Desde a review anterior com o Xubuntu, eu passei a rodar Shadow of Tomb Raider em 720p também para tentar destravar um pouco de FPS, né? Já que esse é um jogo extremamente pesado para esse computador. Então, no momento temos duas distros para comparar e o Ubuntu Mate acabou perdendo, não conseguindo nem assim chegar nos 30 FPS. Em Universo Sandbox, 60 de média aí, o que é um bom resultado, ainda que tecnicamente não tire a liderança do grande Lubuntu 2204 LTS. Ok, agora chegou a hora dos contras, mas para finalizar, em termos de games, o Ubuntu Mate pode sim ser utilizado para essa finalidade, porém ele não é necessariamente melhor nisso do que várias outras distros, sendo apenas uma opção ok, eu diria. Enquanto eu esfregava aqui a minha cabeça para pensar no que exatamente eu colocaria de contra para essa distro, eu me dei conta de que não tem realmente muita coisa. É um projeto comunitário, como vários outros, porém liderado por dois engenheiros de software que trabalhavam diretamente no Ubuntu, na Canonical, o Martin Wimpress e o Alan Pope, com mais alguns voluntários. Então quem está fazendo o sistema, teoricamente sabe o que está fazendo. O Ubuntu Mate não é a prioridade para nenhum deles atualmente, pelo que eu saiba, mas muitas das distros e várias flavors oficiais do Ubuntu se encaixam nessa definição também, ainda que dê para sentir a dedicação e o carinho para ajustar vários detalhes no sistema. É uma daquelas amostras de que clássico e moderno podem se combinar às vezes. Os únicos motivos que eu consigo pensar para você assim não dar uma chance ao Mate são: um time relativamente pequeno de pessoas cuida da distro, é baseado no Ubuntu e usa snaps. Se você não curte isso, pode ser melhor dar uma olhada em alguma outra distribuição, em algum outro lugar. Se o Mate não é a interface que você curte mais, sendo que você prefere algo mais moderno e com mais pessoas envolvidas, como o GNOME ou o KDE, fora isso, existem alguns argumentos bem compelentes assim para você testar o Ubuntu Mate, pelo menos. Se você gostava do GNOME 2 e sente aquela saudade nostálgica, o Mate com certeza é uma opção. Entre as interfaces mais simples que existem na base Ubuntu, como o XFCE, XQT, é uma das mais bem tratadas no momento. O Ubuntu Mate tem versão para Raspberry Pi, o que atesta que ele pode ser bastante leve para rodar em computadores com um pouco menos de desempenho, computadores mais simples. Ainda que escolher qual a melhor distribuição que se encaixa nessa relíquia aí que você tem na sua casa em formato de computador seja uma questão de gosto, o Ubuntu Mate é um dos bons candidatos. Apesar disso, eu não tenho a sensação também de que o Ubuntu Mate seria a melhor porta de entrada para o mundo Linux, mas ele parece ser um lugar especial, sabe? Onde pessoas que já entendem sobre Linux e gostam de como as coisas costumavam funcionar, se reúnem em torno de ferramentas práticas que não necessariamente seguem guidelines modernos de design, mas que ainda assim funcionam bem em conjunto.
dá uma comparada aí com algumas das outras flavors que a gente fez review aqui e depois me diz o que você achou do Ubuntu Mate comparado a elas. Eu vou deixar os vídeos aqui na tela. O que eu posso dizer é que em termos de distros que usam o Mate como interface padrão, eu considero o Ubuntu Mate a melhor assim de longe. Espero que você tenha curtido o vídeo, dá uma conferida nas outras flavors e até a próxima. Falou!